Então, novamente, boa tarde. Dou início à sessão plenária do 18º Congresso Internacional da Abralic, a Literatura Comparada e a Invenção do Mundo Comum. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. Nessa sessão, primeiramente, nós vamos ter a entrega do prêmio Dirce Cortes Riedel, e quem fará a apresentação, primeiro tem que explicar, infelizmente, a professora Regina Zilberman, que estava prevista para fazer a apresentação, não pôde estar por problemas de saúde, e, muito gentilmente, a professora Ivete Walt vai cumprir esse papel. Então, por favor, professora, assuma aqui o papel. Pode ficar aqui sentada. Boa noite a todos e a todas. Eu tenho a alegria de estar aqui representando os professores que participaram da seleção do prêmio Dirce Cortes Riedel. Eu estou representando a professora Regina Zilberman, que era a presidente do grupo, os professores Anderson Luiz Nunes da Mata, da UNB, Cássia Maria Bezerra Nascimento, da Universidade Federal do Amazonas, Marcelo Magalhães Leitão, da Universidade Federal do Ceará. Antes de chamar e premiar os vencedores, eu queria, primeiramente, apresentar um pouco da professora doutora Dirce Cortes Riedel, que deu nome a esse prêmio, porque eu acho que os mais novos podem não conhecer essas professoras que foram tão importantes na história da teoria literária, da literatura comparada, da história da literatura brasileira, como a professora Dirce. Então, eu gostaria de mostrar que ela foi principalmente professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma estudiosa da obra de Machado de Assis e de Guimarães Rosa, principalmente, com várias publicações, claro que eu vou nomear só algumas: Grande Sertão Veredas, Choques e Interação de Culturas, está vendo? Bem atual, né, para o tema desse congresso. As Meias Verdades em Guimarães Rosa, Minha Gente, Miguelim e Outras Histórias, um livro de 1980, Meias Verdades no Romance, e um livro que foi muito importante para os professores de ensino médio da literatura brasileira em Curso, uma antologia que foi muito importante para várias gerações. E depois, se vocês quiserem ler mais sobre a professora, ou das obras da professora, ou sobre ela, aí vocês têm vários caminhos, né? E lembrando que, de Machado, ela fez um livro que era O Tempo, no romance machadiano, que também foi muito representativo para aquele momento. Bem, para a dissertação, eu vou nomear os premiados e depois eu os chamo no final, tá bom? A dissertação vencedora foi da aluna Natália Oasis de Oliveira, da UNB. Orientada pela professora Germana, ela escreveu a dissertação Peuple des Cieux, de L'Ecclésiot e a Cosmogonie Hope, uma tradução comentada. Então, é na área da tradução. E, justamente, nós observamos que a área da tradução foi muito beneficiada nesse grupo de teses e dissertações que se apresentaram para concorrer ao prêmio. Nós fizemos ainda 2 menções honrosas: a Ensaística Especular e Fantasmática de Ítalo Calvino, de Igor Gonçalves Miranda, e Estela do Patrocínio, Entre a Letra e a Negra Garganta de Carne, de Sara Martins Ramos, da UNILA, a Universidade Latino-Americana.
Bem, quais foram os critérios de avaliação? Foram, claro, além de todos os critérios que normalmente, com que normalmente as dissertações e as teses são examinadas. Rigor metodológico e conceitual do trabalho, clareza e correção do texto, conformidade às normas brasileiras para apresentação de textos acadêmicos, originalidade, relevância de sua contribuição para os conhecimentos da área e, principalmente, contribuição para o avanço de pesquisas em literatura comparada, já que esse prêmio é da Associação Brasileira de Literatura Comparada. Nós tivemos 15 dissertações inscritas. Eu acho interessante citar as universidades, porque nós notamos algumas ausências que eu acho que vale a pena ser mencionado. Nós tivemos, as instituições que participaram foram a Federal de Alagoas, aqui a Federal da Bahia, a Federal de Goiás, a Federal de Juiz de Fora, a Federal do Piauí, a Federal do Rio de Janeiro, a Federal do Rio Grande do Norte, a Federal de Roraima e a Federal do Espírito Santo, a Universidade Nacional de Brasília, a UNILA e 2 programas da USP. Relativamente a essas instituições que inscreveram teses, não houve a inscrição, acho que são dados, né, para os próximos prêmios, de nenhuma instituição privada. Foram só, para as dissertações, só de instituições públicas. Dentre as públicas, 13 universidades federais e uma estadual, que foi a USP. No caso, uma observação que foi feita, nem sei se são todas as observações são procedentes, mas é que não houve apresentação de programas com nota 6 e 7 na CAPES, por exemplo. E, dentre as instituições privadas, né, também não houve apresentação. Mackenzie, PUC Rio Grande do Sul, nenhuma PUC. E, entre as públicas, a Federal do Rio Grande do Sul não se fez representar, o FMG não se fez representar, a Unicamp, a Universidade Federal do Pará. Então, é interessante só para nós termos um mapeamento, né? Não era o caso de fazer um gráfico e tal. E, relativamente ao temário das dissertações, nós tivemos predomínio dos estudos decoloniais, né? Valorização de autores mais ou menos centrais em relação ao que é dado como cânone na literatura brasileira. Quando se trata dos autores dados como canônicos, nós tivemos a presença marcante da Clarice Lispector, do Ítalo Calvino, né? E alguns exemplos de gêneros literários não ficcionais. Mas, como eu já disse, a presença mais marcada foi dos estudos de tradução. Então, é interessante marcar essa tendência, né? Nas teses, com o mesmo grupo, a tese vencedora foi a Poética Patrimonial de Manuel Bandeira, Crônicas da Província do Brasil, o monumento menor da brasilidade modernista, da autoria de André Luiz Mourão de Uzeda, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu vou chamá-lo de novo para entregar o prêmio, né? E também concedemos uma menção honrosa, estou falando concedemos, mas é claro que a gente só fez o papel de escolher, de uma tese muito representativa, ritmo e tradução. A configuração rítmica na tradução de 10 textos literários de língua alemã, de Matheus Barreto, da USP. Então, é interessante marcar esses programas de pós-graduação da USP que se mantêm lutando contra esses menores, né, de língua estrangeira, que se mantêm lutando para sobreviver, e esse trabalho representa muito isso. Os mesmos critérios, é claro, tivemos exemplares da PUC do Rio de Janeiro, aqui da Federal da Bahia, de Goiás, de Juiz de Fora, de Mato Grosso do Sul, do Paraná, 2 programas da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
da Federal de Sergipe e 2 programas também da USP. As observações são as mesmas, eu não vou repeti-las aqui para vocês, né? E, como observações finais, a gente percebeu uma variedade de perspectivas teóricas, e reforço, com a presença dos estudos de tradução, 2 dissertações e 2 teses, a renovação no processo de abordagem das obras, alargando o campo dos estudos literários, que não se restringem aos gêneros tradicionais, e incluindo autores e autoras de procedência diversa. Estudos indígenas, estudos da literatura negra, estudos, às vezes, de textos que circulam na mídia. Então, uma variedade maior nesse bojo do que nós chamamos literatura. Dessa forma, nós achamos que houve uma contribuição inequívoca ao avanço das pesquisas em literatura comparada, o que, afinal, é o objetivo da premiação atingida pela Abralic. Então, são essas informações, que acho que também não precisava mais do que isso, mas eu acho que dá para ter uma ideia do que acontece e estimular as universidades a participarem mais da concorrência desse prêmio tão importante da literatura comparada. Passo agora a proceder à entrega dos diplomas dos 2 premiados com o primeiro lugar. Tá? Então, eu vou tirar aqui, porque a gente já entrega com a mão, não só o envelope, que não está vazio, né, Raquel? Vamos, então, chamar aqui... Tem que falar aqui. Isso aí. Vamos chamar aqui o aluno, né, o doutorando André Luiz Mourão de Uzeda, para receber o seu prêmio Dirceu Cortes Riedel, com a tese A Poética Patrimonial de Manuel Bandeira. Boa noite. Eu gostaria de agradecer à Associação Brasileira de Literatura Comparada pela concessão desse prêmio. Eu gostaria de dedicar esse prêmio à minha mãe, Márcia Maria Mourão, que está aqui, que está aqui presente comigo. Eu gostaria de agradecer ao meu orientador, professor Dr. Fred Góes, ao PPG Ciência da Literatura, na figura do professor Dr. Eduardo Coelho, seu coordenador da UFRJ, ao corpo docente e técnico do Colégio de Aplicação da UFRJ, onde eu sou professor, especialmente ao setor de língua portuguesa, que represento, à Escola de Museologia da Unirio, na figura do professor Dr. Mário Chagas, onde também fiz parte dessa tese, fez muito importante para mim, o corpo da museologia, e a banca avaliadora, claro, que esteve aí à frente disso. Enfim, por fim, os meus amigos, que alguns estão presentes aqui, e a minha família, que é a base de tudo e que sempre me apoiou em todas as minhas decisões. Muito obrigado. É um trabalho muito interessante. Passo, então, à chamada da professora, da menina doutoranda, né, Natália Oasis de Oliveira, que vai receber o prêmio com a dissertação Peuple des Cieux, de L'Ecclésiot, e a Cosmogonie Hopi, uma tradução comentada, uma tese orientada pela professora doutora Germana Henriques Pereira e uma co-orientação do professor doutor Álvaro Arias Echeverri. Bem, não tinha preparado nada, e aí eu fiz só uma listinha de agradecimentos.
Gostaria de agradecer primeiramente a minha família, que fonte de inspiração, de cuidado, de amor, que ninguém está aqui, mas eles estão sabendo que eu amo muito. E gostaria de agradecer a Abrali, que é a comissão avaliadora, e todo esse evento que tem proporcionado muitos diálogos interessantes e necessários nesse momento. E ao Eclésio, cuja prosa poética sensível me inspirou a mergulhar profundamente na pesquisa. A minha orientadora, Germana Henriques Pereira, que desde a graduação sempre esteve me incentivando na pesquisa, ao programa de pós-graduação, Postrad, ao UNB, que agora é também o meu local de trabalho, e eu não consigo me desvencilhar disso, porque a UNB realmente tem me criado como professora e pesquisadora. E ao co-orientador, Álvaro Echeverri, e à Universidade de Montreal, que me recebeu muito bem durante o estágio, e também aos encontros muito afetuosos que eu pude ter durante a pesquisa do mestrado, e que me rendem até hoje muita sabedoria e muita troca, que me faz ser quem eu sou. E, por último, também ao fomento da CAPES, da Bolsa de Estágio ELAP e MyTex Global Link. E muito obrigada a todas, todes e todos que estão aqui. Boa noite, então. Você levou meu caderninho. Então, parabéns ao doutor e à mestra pelos prêmios recebidos. E agora nós passaremos à sessão plenária efetiva. E para mediar a sessão plenária, eu convido a minha querida colega e professora Mirela Márcia Longo Vieira Lima. Boa tarde, gente. Bom, boa tarde. Eu já estou quase treinando a sentar nessa cadeira, né, que é a do reitor. Mas vamos lá. Bom, eu começo agradecendo muito aos organizadores do Congresso Abralic pelo convite para que eu estivesse aqui nesta mesa ao lado de Flora Susequinde. A conferencista é conhecida de todos e dispensa larga apresentação, o que me favorece muito, porque eu teria mesmo dificuldade de sintetizar a trajetória dessa pesquisadora, dessa ensaísta, autora dos livros que nós continuamente revisitamos. Para os mais jovens, eu vou citar alguns títulos e chego a título mais recente, né? Tal Brasil, qual romance, né? Literatura e vida literária, cinematógrafo de letras, papéis colados, o Brasil não é longe daqui, e vou dar um salto para Coro Contrários Massa, mais recente. É uma obra vasta que atravessa a cultura brasileira e, muito especialmente, o pensamento que o Brasil produziu sobre literatura. Os estudos de Flora são diversificados, mas se voltam principalmente para a teoria literária, para a historiografia literária, para o teatro, as relações entre as artes, a relação da arte com a técnica, para a literatura produzir, a produção cultural do Brasil no século XIX e a mesma produção cultural
no país contemporâneo. Em jornais, em periódicos acadêmicos, em livros, a escrita de Flora sempre evidencia compromisso com o presente. Mesmo quando se volta para o passado, o seu olhar parece querer tensionar visões que se sedimentaram e impedem um melhor conhecimento do presente, uma elucidação do contemporâneo. Tendo integrado o setor de filologia da Fundação Casa de Rui Barbosa por décadas, entre 1981 e 2020, Flora hoje atua no Centro de Letras e Artes e na Unirio. A conferência que nós vamos ouvir tem como título Analogia, Correspondência, Comparabilidade, algumas observações crítico-conceituais. Professora, em nome da Universidade Federal da Bahia, eu digo, seja muito bem-vinda e peço, sinta-se em casa. A palavra é sua. Já me senti em casa, peguei o microfone. Vou cair. Bom, quer ficar nesse para se sentir mais segura, porque aí... Mas como eu vou cair? Deixa eu tentar. Eu vou ter que pegar o computador. Como eu escrevi à mão, e eu mesma não entendo bem minha letra, eu vou ter que abrir o computador também para ter uma cola, se eu precisar. Esse trocinho é esquisito. Enquanto eu abro o computador. Obrigada, desculpa. Mau jeito. Bom, eu tenho que começar de uma forma um pouco louca, porque, de fato, eu só participei da Abralic uma única vez, foi na primeira Abralic. Eu não sei quais as pessoas que estão aqui que participaram da primeira Abralic, eu acho que boa parte era bebê, então, mas eu era bem jovem na primeira Abralic, de fato, também. E foi a primeira vez que eu falei em público. E foi um desastre. E dali para diante eu venho cometendo esse desastre algumas vezes. Mas depois da Abralic foi tão forte que eu, durante, acho que, sei lá, uns 10 anos, eu não falei mais em público. E eu posso até contar por quê. Quer dizer, eu fui ficando nervosa, levei um texto para ler, eu aprendi também que eu não conseguia ler o que eu escrevia. Eu tinha que ficar falando sozinha, senão eu não enxergava e o ritmo era outro e tal. E foi tão ruim que o Costa Lima levantou da plateia e botou um bilhetinho para mim. Flora, ninguém está entendendo nada do que você está dizendo. Recomeça. Aí, quando eu li aquele recomeça, foi uma coisa horrorosa. Eu comecei a falar mais rápido ainda, porque eu só queria ir embora dali, fugir, nunca mais voltar. E foi realmente uma coisa, não sei, talvez... O Ítalo estava lá.
Agora eu lembrei, e eu comecei a falar mais rápido, e um tricolor. E também, poderia ser até meu irmão entrando, mas, enfim. Mas, não, mas só que não é um tricolor de verdade, não é Fluminense, é outro tricolor. Mas, enfim, quer dizer, então eu tenho que lembrar aquela ocasião, e que teve um aspecto também curioso e triste, que faz algum sentido lembrar, que durante, né, aquela Bralic, que foi muito triste, morreu o Alexandre Eulálio. Então, além de todos esses eventos, quer dizer, foi uma Bralic marcada por um luto, assim, que no meio do evento ele morreu. E aí eu tenho que, relembrando uma outra pessoa que não está mais aqui entre nós, mas que eu achava muito legal, e muitas pessoas que estão aí também, que é a Eneida de Souza. Eu ia participar de uma outra Bralic, alguns anos depois, eu cheguei a aceitar e cometi um erro que às vezes eu cometo, que eu saí viajando e adiei a volta e tal, e não consegui voltar mais, e aí eu não me apresentei. Mas eu só comecei a comentar isso porque eu queria comentar os dois textos que foram escritos para as duas Bralics. O primeiro era, na verdade, enfim, é um texto que era preparatório para a minha tese de doutorado, e o texto chamava Se o Sei Todavia, e era uma análise, né, da apropriação da Carta do Caminha pelo Varnhagen na Crônica do Descobrimento do Brasil, e o modo como ele operava com um narrador duplo, usando o Caminha como um narrador subjugado, que ele usava e tal. Enfim, acabou que isso, acho que entrou, nem me lembro mais, mas acho que acabou entrando na tese de doutorado, mas a Bralic era em 86, e eu terminei a tese muitos anos depois. Mas, e o segundo, que era convidada pela Eneida, era um texto sobre Elizabeth Bishop, um poema dela para o Bandeira, um texto que chama Geleia e o Engenho. Eu estava até muito animada de ir a princípio, por isso, porque aquele texto estava lá na Casa Rui há anos, ninguém tinha visto e tal, não sei o que, eu queria muito comentar esse texto. Mas aí, passado, como tem esse tempo todo enorme, né, entre essa não vinda e a vinda inicial, eu pensei um pouco em dar uma olhada nas programações da Bralic ao longo dos anos, nas mudanças que aconteceram e tal. Enfim, então, de alguma forma, enfim, espero não dizer nada molesto, eu sempre digo, mas espero não dizer. Então, vou ler um pouco e sair um pouco daqui, porque assim que eu começar a ler a terceira linha, já vou ver que eu não vou conseguir enxergar. Então, eu vou começar. Na verdade, tem alguns interlocutores nesse texto que, de alguma forma, vão guiar os comentários que eu vou fazer. E alguns textos essas interlocuções são alguns textos muito conhecidos. Quer dizer, um texto na verdade, um texto que já foi publicado muito, e todo mundo conhece também, que faz parte de uma série de palestras do Derrida, que ele deu em Yale, final da década de 70, início da década de 80, em que ele tenta pensar sobre o conceito de literatura comparada, e que, na verdade, é curioso, assim, já algumas vezes eu voltei a ele por conta de discussões sobre tradução, porque ele acaba puxando mais para a discussão sobre tradução. Mas eu acho interessante porque todo o texto dele, na verdade, era quase tentando dizer o que é literatura comparada ainda, né? Quer dizer, e chega a dizer, é um nome próprio, então que seria preciso voltar a ele, né? Então, no fundo, quer dizer, é um texto que na verdade, quer dizer, começa com uma questão, né? Quer dizer, qu'est-ce que se compare, né? Quer dizer, e acabou sendo traduzido para who or what is compared, né? Quer dizer, esse qu'est-ce que se compare é uma coisa que não é, o tradutor para o inglês ficou muito aflito com isso, né? Quer dizer, então, de alguma forma, quer dizer, eu também queria me perguntar um pouco, quer dizer, o que seria esse campo, né? Quer dizer, o que é ainda um campo chamado literatura comparada, se é que ele ainda existe com alguma demarcação, ou, de fato, ele se tornou um guarda-chuva tão grande que ele já não é mais um campo propriamente dito, né? Quer dizer, ele abriga linhas diversas de pesquisa, de trabalho e tal, e praticamente inexiste
como campo, né? Quer dizer, então, no fundo, quer dizer, o que, e também, quer dizer, uma pergunta possível seria o que é que se compara aqui, né? Quer dizer, o que cabe comparar ainda aqui, né? Quer dizer, então, bom, no fundo, essa pergunta um texto bastante conhecido, as suposições que iniciam as palestras de Derrida não puderam deixar de se fazerem presentes também aqui, né? Quer dizer, então, de alguma forma, eu volto para essa mesma questão e tal. Cadê? Bom, também quis voltar, quer dizer, para as minhas próprias participações aqui, por uma coisa. Nos 2 casos, quer dizer, em que eu mesma quase participei, eram exercícios comparativos entre textos e interlocutores bastante específicos, num caso com uma distância histórica e uma duplicação textual, no outro uma investigação de uma interlocução como forma de perceber métodos poéticos distintos e, no entanto, pautados por gosto acentuado pelo menor, pela circunstância, pela intensidade de um engenho que se constrói em meio ao quase imperceptível. A distância desse fórum amplo de discussão no campo da crítica literária no país, de certo modo, me coloca a questão talvez semelhante à de Derrida. Ao longo desses anos, o que pôde ser comparado aqui, o que se comparou. Então, aí eu queria começar glosando o texto do Derrida, né? Quer dizer, vamos supor que esse seminário esteja acontecendo num congresso de literatura comparada, o que é o caso. Esse é um congresso de literatura comparada, no qual acaba de ressurgir depois de mais de 3 décadas. E a Abrali passou por diferentes processos de redefinição ao longo desses anos, né? Então, ao lado, né, da legitimidade já histórica conquistada pela associação, pelos trabalhos apresentados, pela continuidade dos trabalhos, pela forma de debate e tal, e também por certa antecipação, muitas vezes, de temas e métodos que se anunciaram aqui ao longo dos anos, né? Na verdade, quer dizer, tem um dado que é interessante também, quer dizer, que o Derrida, o tempo todo, né, nessas intervenções que ele faz em Yale, ele discute a própria ideia, né, de um departamento de literatura comparada e a sobrevivência, né, quer dizer, as estratégias de sobrevivência desses departamentos em meio a outros departamentos que demandavam espaço também. Nesse sentido, ele fala de alma viva e corpos mortos de uma instituição que, na verdade, tem legitimidade, da oposição entre comparada e comparativa, das questões que, na verdade, para ele, poderiam levar os departamentos de comparada ainda a fazer mais sentido, que seria via tradução. Eu achei interessante o comentário na entrega dos prêmios, que boa parte, né, dos trabalhos que foram considerados para a premiação eram trabalhos também ligados à tradução, né? Quer dizer, a ideia mesmo do comparar se aproximando de um certo traslado, de tradução de meios, de tradução de línguas, etc. e tal. Ele, na verdade, quer dizer, o que ele vai pensando, né, quer dizer, é que de alguma forma, quer dizer, seria isso que se compara, né, quer dizer, se compara e de alguma forma, né, quer dizer, o campo da própria literatura comparada acaba se pensando, né, quer dizer, como sujeito e objeto do próprio campo, né, quer dizer, e aí, quer dizer, de alguma forma, quer dizer, também eu tinha vontade de começar pela primeira observação que eu teria a fazer, que de alguma forma, essa é a primeira, a escrita literária, e não só a escrita literária, outros campos também, vou falar literário porque sim, que é majoritariamente literário, né, o grupo aqui, ela, na verdade, quer dizer, houve uma apropriação, né, quer dizer, da própria escrita literária, da função do exercício da literatura comparada, né, quer dizer, a escrita literária elabora, independente do campo de estudos que se esteja se avizinhando, né, uma função próxima da própria literatura comparada, né, incorporando operações de comparação, relacionando-se a si mesma, né, quer dizer, escrita literária, como uma espécie de outro, baseado em dispositivos metódicos de analogia, diferenciação e comparação, né, quer dizer, aí, quer dizer,
vou dar alguns exemplos soltos, eu ia projetar umas coisas, não vou também agora não. Quer dizer, como figura conceitual nomeada explicitamente, por exemplo, por Augusto de Campos, nos profilogramas, né? A afirmação da comparação, que, na verdade, configura uma figura reconhecidamente híbrida, que a própria operação figural funcionaria como uma circunstância de aproximação e também de distinção, de alguma forma, que produz por montagem, né, e por inclusão no mesmo desenho, essa relação. Né? Quer dizer, vou dando uns exemplos soltos, como só é acontecer. Num romance ensaio como História Natural da Ditadura, do Teixeira Coelho, também ele inteiro movido por uma analogia política central ao texto, né? Quer dizer, pela preocupação com um estado de exceção como regra ao longo do século XX e de sua virada, né? E que como que ele desloca, né? Vai deslocando de um exemplo para outro, né? A emergência do nazismo, as ditaduras argentina e brasileira, o fascismo na Itália, os movimentos estudantis franceses e tal, na verdade operando, né? Quer dizer, com um grau alto, né? Quer dizer, de coincidências, né? É um jogo com coincidências e que, ao mesmo tempo, com uma afirmação de comparabilidade a partir de um nexo político que funciona como eixo do texto inteiro, ao mesmo tempo com o nexo estrutural da narrativa. Essa dimensão política vai sendo construída pela memória, pela lembrança e tal, e, ao mesmo tempo, vai esse dado memorialista, ao final, também contraposto a um outro desdobramento, que é o desdobramento do narrador em comentarista crítico, né, que desvenda o próprio texto, que eu acho um dos livros mais bacanas dos últimos anos, dos muitos anos. Na verdade, até é curioso, porque a gente chamou o Teixeira Coelho uma vez para discutir o livro na Casa Rui e foi um desastre. Interessante, né? Bom, eu devia estar também péssima da cabeça, todo mundo péssima, mas não resultou. É engraçado, enfim, interessante. Mas eu acho que, no fundo, do ponto de vista dessa tomada para si do papel da literatura comparada, mas que atua quase como uma crítica comparativa, é um livro, eu acho, espetacular, realmente. Vou dar um exemplo de um senhor que está sentado aí, que é a Operação com a dobra no Stella Manhattan, que eu sempre acho primoroso, né? Também a figuração em dobra não só do personagem, mas um desdobramento do próprio processo narrativo num processo de comentário, também, quer dizer, produzindo um romance ensaio, que tem como dobra na fita de Mobius da Lígia Clark e os bichos, né? Que é também interessante como nesse caso, quer dizer, essa dobra se dá num âmbito de um outro campo, né, de um outro campo artístico, de um outro campo de produção. Quer dizer, por outro lado, quer dizer, eu vou um exemplo de fora, né, daqui, quer dizer, tem, na verdade, um livro específico que eu gosto muito, até talvez se der tempo comente alguma coisinha dele, mas não sei, que eu também não quero falar demais, que também que opera com uma dobra que vai se multiplicando, que é o The Creation, da Anne Carson, que é todo composto por uma sucessão de palimpsestos, né, e desdobramentos, quer dizer, os sublimes, em que o Antonioni e o Longino funcionam como dobras mútuas, o Platão e o Beckett no Quad, a Safo, a Simone Weil e a Marguerite Porret no How Women Tell God, e assim vai, né? Quer dizer, isso ela segue fazendo em outros textos também, mas que, nesse caso, é interessante também, porque eu acho que ela usa essa expressão the creation, que de alguma forma é essa transformação comparativa, né? Quer dizer, a produção da analogia, na verdade, desmonta aquilo que é montado a princípio em cada um dos textos, né? Bom, aí o exercício comparativo, se fazendo na escrita, desloca o lugar do método analógico. Quer dizer, a operação analógica não é mais de quem lê e critica e comenta. Essa operação analógica já se deu no âmbito da escrita literária. Esse talvez seja um dos aspectos fundamentais de uma reflexão, a meu ver, de uma reflexão sobre comparabilidade hoje. O que acontece quando se processa explicitamente na obra
como obra, né, quer dizer, essa cena comparativa, né, quer dizer, ela não vem de uma leitura da obra, ela tá dada, né, quer dizer, então a leitura ou fica, né, enfim, pendurada no que já é oferecido, ou de alguma forma teria que instaurar um outro lugar de comparabilidade que não esse que já está sendo oferecido previamente, né? Bom, é isso, quer dizer, não mais a figuração ecfrásica, né, quer dizer, em que um meio cita o outro e refigura o outro, mas dispositivos de autoexposição de processos comparativos, como se a perspectiva de composição fosse ela, na verdade, a perspectiva comparativa de leitura, né, quer dizer, na verdade, houvesse um processo de absorção de um papel que se extrai daquele que lê, né? Então, na verdade, quer dizer, como exercer, então, quer dizer, a perspectiva comparativa a partir de um conjunto, né, crescente de obras que se impõem elas mesmas a tarefa de executar o comparativismo, né? Aí, bom, a pergunta, quer dizer, como variação, quer dizer, como variação, uma comparação a mais, além, a partir de, etc. e tal. Ainda mais tendo em vista as obras que se colocam em variação, que se apresentam elas mesmas como variação autovariante em outro meio, em formulação alternativa, com uma espécie de alteridade compositiva estrutural, né? Quer dizer, nesse caso, aí, enfim, eu sempre dou exemplos muito parecidos, mas, enfim, pensando em exemplos óbvios, quer dizer, no caso do próprio Augusto de Campos, né, que vai alterando o meio, ou o exemplo do Nuno, que vai refazendo de novo a mesma, às vezes a mesma coisa, né, de formas um pouco diferentes, ou faz também em outro meio, e outras pessoas também. Quer dizer, agora mesmo, né, eu posso dar o exemplo da Bia Lessa, fazendo pela terceira vez uma leitura do Grande Sertão, né, quer dizer, teve uma com uma exposição, ela mesma desdobrada em duas, né, quer dizer, a do Rio já era diferente da de São Paulo, depois a peça, agora o filme da peça, que não é o filme da peça, que é um outro filme, a partir de uma leitura semelhante à que ela fez na peça, mas uma outra coisa, né? Trabalha-se, nesse caso, talvez, do ponto de vista crítico, com uma espécie de comparabilidade de segundo grau, ou melhor, que questões esse exercício comparativo do lado que já vem dos objetos de análise pode ser feito quando esses objetos de análise é que propõem uma espécie de hipertrofia comparativa. Quando não se trata mais de referências, né, quer dizer, achar as referências em, né, quer dizer, isso, fulano cita fulano, ou mesmo, né, pensando no passado dos estudos de literatura comparada, né, influências, fontes, etc. e tal, mas também no caso da gente, né, do ponto de vista das leituras, buscando, né, quer dizer, as incursões intertextuais e tal, quer dizer, na verdade, quer dizer, se trata mesmo de um processo compositivo por desdobramento comparativo, e muitas vezes comparativo historiográfico, né? Nesse caso, quer dizer, eu lembraria, no âmbito das artes plásticas, quer dizer, parte amplíssima, né, do trabalho do Valtercio Caldas ao longo dos anos, né, em que o que ele pratica é um exercício comparativo continuado, né, quer dizer, e que, ao mesmo tempo, é uma revisão da história da arte, né, o tempo todo a interlocução dele é com a história da arte, mas praticamente, quer dizer, boa parte da obra é exatamente um exercício de exposição e desmontagem de possibilidades analógicas, né? Quer dizer, na verdade, ele também tem um exercício de descriação, né? Quer dizer, ele cria a hipótese analógica e vai desmontando, né? O exercício historiográfico explícito, de alguma forma, monta e desmonta, porque ele refigura a relação com aquela obra com a qual ele estabelece uma relação de analogia, né? Aí outra coisa, ou um trabalho recente de um artista como Yuri Cruz, que com um grau de explicitação parodística, né, em obras como as várias formas, né, os vários modos
já que é uma obra em sequência, né, Pretofagia, ou a figuração do Pretusi, né, quer dizer, que é a versão preta do Brancusi, que é divertido também. Quer dizer, então, na verdade, ele opera com essa dimensão parodístico-decolonial, mas ele faz isso com um motor comparativo, ele precisa do motor comparativo para que a dimensão parodística, né, se opere e tal. Talvez essa captura metódica do comparativismo, né, como processo de construção, né, de construção artística, sugira realmente uma primeira possibilidade de discussão crítica hoje da comparabilidade, depois de verificar-se essa dimensão constitutiva trocando de lugar, né, quer dizer, ela é tomada, né, para fora da visão crítica, né, a visão crítica terá que se montar de um outro jeito, né. Suprimindo-se, né, quer dizer, o que se compara, quem e o que, na verdade, quer dizer, como comparar o já comparado, né, quer dizer, seguir comparando a partir daí, uma espécie de figuração em abismo, né, disso. Então, quer dizer, de alguma forma, quer dizer, se voltasse, né, quer dizer, a questão do Derrida, quer dizer, qual seria, né, quer dizer, o caráter, né, dos estudos comparados agora, né, quer dizer, então, de alguma forma, quer dizer, qual seria a comparatividade que os constituiria, né, os estudos e não a criação a partir de um grau de hipertrofia comparativa muito alto, né. Aí, bom, isso seria um primeiro ponto, né, quer dizer, aí um outro dado, quer dizer, um segundo dado, quer dizer, que eu teria vontade de comentar, quer dizer, que eu acho que essa hipertrofia ela se dá, né, depois de uma sucessão de transformações que a gente vê lendo mesmo as programações da Abralic ao longo desses anos, né, quer dizer, então, tem das seções do texto do Derrida que eu acho que é muito bonita, que chama Anatomias da Crítica Comparativa. E, na verdade, quer dizer, o que ele brinca muito, né, quer dizer, com aquilo que é irredutível à tradução, né, quer dizer, o que é irredutível cria um complicador para a tradução mais do que, né, ele fala quando ele passa da literatura comparada para a própria tradução, mas de alguma forma também a questão do irredutível ao comparável, né? Quer dizer, a gente vive as transformações no próprio campo da literatura comparada, elas de alguma forma respondem a momentos em que de alguma forma a comparabilidade parece se deter, ela parece se tornar impossível a partir de determinados parâmetros. Quando esses parâmetros parecem impossíveis, de alguma forma surgem outras possibilidades no próprio campo, né? Aí, bom, nesse sentido, quer dizer, eu queria lembrar alguns outros textos do Jonathan Kuller, um muito antigo, que também se chamava Comparabilidade, até chegar ao do Peter Osborne, que é um pouquinho mais novo do que esse, mas que coloca questões também semelhantes, e um outro texto em que ele responde a esse, que é de 95, que chama Comparative Literature at Last, que é de 2006. Né? Quer dizer, ele volta a se perguntar de novo, quer dizer, o que seria comparável, né? Quer dizer, onde estaria a comparabilidade nesses momentos, né? Quer dizer, bom, no caso do texto velho de 95, é um texto que ele, na verdade, nos dois textos ele discute um pouco a situação dos departamentos nas universidades americanas. O que é interessante, pensando em relação a nós, que de alguma forma o campo dos estudos comparados não chegou a tomar conta das universidades de uma forma muito constituída, né? Quer dizer, na USP mesmo é teoria literária e literatura comparada, eu acho que sim, né? Não sei se Lane está aí, pode me dizer. Em alguns ficou, às vezes, acoplado a algum outro departamento. E aí uma coisa curiosa, né, que o Kuller comenta muito, é que coube aos estudos de literatura comparada, muitas vezes, ser uma linha de frente de determinadas discussões no campo da teoria, ou mesmo de novos temas e tal, que não estavam entrando nos departamentos de literaturas nacionais. Mas que, ao mesmo tempo, na hora da verba
e na hora dos estudantes escolherem o departamento deles nos Estados Unidos, né, onde estudar, eles iam para o inglês, ou para o francês, ou para alguma coisa que eles se sentissem com um solo mais fácil para conseguir trabalho, uma coisa curiosa. E que, então, houve uma espécie, teria havido, né, quer dizer, uma espécie de pilhagem dos temas novos sugeridos pelo campo da literatura comparada, e o próprio campo da literatura comparada teria ido diminuindo, se reduzindo ao longo dos anos, com a incorporação dos temas nos departamentos com divisão nacional, né? É uma coisa, enfim, curiosa também. Mas, enfim, mas aí pegando os dois textos, na verdade, no de 95, ele se pergunta o que torna a comparação possível, esse que chama exatamente comparabilidade. Aí ele fala, quer dizer, no fundo, quer dizer, o que foi comparabilidade ao longo da história dos estudos de literatura comparada. Quer dizer, primeiro, quer dizer, a ideia do foco em fontes e influências, nesse caso, quer dizer, configurando a literatura comparada como uma espécie de braço auxiliar da afirmação imperial, né, dos países sobre outros, né? Quer dizer, então, no fundo, quer dizer, sempre as fontes eram buscadas em textos europeus, ou eram buscadas em algum tipo de cultura literária que fornecesse uma sensação de sim, eu faço parte das literaturas que não pertencem ao Império, né? Enfim, aí ou Europa e tal. Então, na verdade, quer dizer, em segundo momento, quer dizer, seria uma ampliação desse campo, né, quer dizer, um regime mais vasto dos estudos intertextuais, abrangendo também, quer dizer, textos não literários, e a comparabilidade, de alguma forma, respondeu à crise da literatura comparada, que funcionava como uma espécie de braço auxiliar do Império. E aí, na verdade, passando a ser, quer dizer, apontando no sentido de uma visão mais global da literatura comparada, e mudando o foco eurocêntrico para um foco mais global. Aí, de alguma forma, quer dizer, ele vê isso, né, via isso como alguma coisa muito boa, né, quer dizer, né, quando ele escreve isso em 1995, que ampliou, né, o campo dos estudos e passaram do foco global para contatos interculturais mais diversos e quando começam os estudos pós-coloniais e tal. Então, ele vê isso como tendo brotado do próprio campo da literatura comparada, e ele vê isso como um grande ganho e tal. Isso, apesar de ele ver isso como um ponto bom, né, quer dizer, o que ele vai comentando, né, que eu acho que é interessante também, que de alguma forma, quer dizer, essa comparabilidade, né, quer dizer, que guia a literatura comparada de disciplina eurocêntrica para uma disciplina mais global, por outro lado, na opinião dele, quer dizer, acaba também não sendo o suficiente. É bem interessante, né, o comentário que ele vai fazer, que ele volta a esse comentário também em 2006, que, no fundo, quer dizer, quando se constrói um regime de comparabilidade novo, a tendência é que esse regime novo, os princípios desse regime, tendam a consolidar outros padrões e, de alguma forma, se feche de novo o campo nesse conjunto de padrões e se repitam, né, uma série de estudos todos muito semelhantes, enfim. E aí o que ele sugere, né, o que ele fala é que o ponto de partida de uma nova comparabilidade para ele seria, de um lado, uma escolha muito concreta e precisa de temas, textos de referência, etc. e tal, capazes de, em vez de consolidar padrão, na verdade, apresentar uma radiação centrífuga para fora de si. Ele, enfim, acaba sugerindo isso um pouco, e ele aí dá como o exemplo dele, o exemplo em que ele mais acha como que podia servir de texto guia, seria o Filologia e Literatura Mundial, né, do Auerbach. Na verdade, quer dizer, essa figura centrífuga que poderia, de alguma forma, definir uma perspectiva comparativa, que se indagasse, né, quer dizer, historicamente, sobre a própria abrangência, sobre os próprios princípios condutores, né, fossem eles temas, metáforas, detalhes, problemas estruturais de composição, funções culturais definidas em âmbitos sociais distintos. Ele sugeriria ter como ponto de partida o Auerbach,
pelos dois lados, né? Pela sugestão da literatura mundial, que evidentemente o texto é muito discutível, e por outro lado, eu acho simpático, pela abordagem filológica adotada por ele, quer dizer, essa abordagem que é próxima dos objetos escolhidos, que tem um grau de concretude que esses objetos conseguem, assim tal. Então, essa era uma das coisas, mas no texto seguinte, de 2006, ele, de alguma forma, e tem um texto que enfim, esse é um senhor que a gente, na Casa Ruiz, acabamos nos relacionando um pouco com ele durante algum tempo, chamado Ron Sossi, enfim, ele estuda muito cultura chinesa, é bacana, sabido também tal, e ele tem uma frase muito óbvia que todo mundo cita, que é que os comparativistas são doadores universais, viraram doadores universais. Todo mundo sugaria todos os temas a partir dos estudos de literatura comparada. Então, tem uma coisa meio assim, ele próprio tem vários livros, ele inclusive colabora com um grupo de estudiosos orientais também, que trabalham muito com a ideia de variação, que é bacana, é interessante, assim, as definições são boas e tal. Por outro lado, também não é o suficiente, e sempre me lembra muito a própria ideia da variante. E a variante apresenta também dificuldades. Se a gente pensar, né, quer dizer, o estudo de filologia, a princípio, né, quer dizer, a ideia da variante, ela envolvia uma ideia de erro, de coisa a ser corrigida, né, quer dizer, só os estudos mais recentes passam a operar com a copresença, né, de toda a variação. Nesse sentido, é um barato pensar nessa copresença dessas variações, dessas variantes, assim e tal. E aí, a outra questão que ele se coloca é que, na verdade, é quando os estudos de literatura comparada vão se aproximando dos estudos culturais e ganham a abrangência dos estudos culturais, o que, por um lado, é bacana, por outro lado, no caso do próprio Jonathan Kula, tem uma certa aflição também com a perda do que se compara, então, né? Quer dizer, em que campo se estaria, então, também. Aí, bom, na verdade, que ele isso por um lado. Aí, um outro lado, né, quer dizer, saindo já dele, e aí pensando nos estudos, nos textos da Catherine Hayles, e principalmente assim, tem vários livros, mas tem uma coletânea que é bem bacana, que dela sobre, né, materialidade textual e tal, que aí eu acho que um outro elemento que acabou entrando, né, no campo da literatura comparada foram os estudos de materialidade da escrita, né, quer dizer, que é bacana, bem bom, né, que tem entrado, e eu acho que entraram também não tanto quanto poderiam ter entrado também, no sentido mesmo do estudo material, das formas, né, não só do livro, das formas digitais, dos jogos, né, quer dizer, eu acho que o estudo do jogo, eu olhei os programas mais recentes e tudo, ainda me pareceu bem pequeno, dos jogos eletrônicos, da construção narrativa dos jogos eletrônicos, da construção de figuração, dos modos como os jogos eletrônicos operam. Durante o período da pandemia, eu mesma me interessei muito pelos jogos eletrônicos e fiquei pensando quantas possibilidades bacanas os jogos eletrônicos poderiam oferecer, né? Quer dizer, de alguma forma, né, eles se fazem presentes no trabalho de muita gente, sobretudo da área de audiovisual, mas é interessante pensar que eles já fizeram parte, até mesmo, né, da literatura do André Santana, né, do livro Amor. E fora isso, pouca entrada, né, quer dizer, poucas situações de jogo. Eu até tenho que contar para vocês uma coisa que eu fiquei fascinada, mas não vou poder dizer o nome do jogo porque eu esqueci. Eu tenho uma aluna que é minha orientanda, que eu gosto dela, Bessa. Ela tem 2 filhos, enfim, e um deles tem 6 anos. Ele sempre vai na minha aula. Ele já me conhece desde a época da pandemia. A gente tinha, às vezes, uma conversinha pelo computador. E ele passa o tempo todo com o celular na mão. E outro dia ele entrou na aula e falou assim, tem um jogo que você vai adorar. E tem um jogo que eu adoro, que é um que monta uma casa, ele desmonta, você vai tirando as coisas. Eu sempre desmonto a casa dele. Enfim, é uma pessoa que faz muito parte da minha vida com intensidade, esse menino. Mas aí ele entrou e falou, ele me explicou o jogo,
E o jogo era assim, eles disseram assim, olha, não importa personagem, deve ter alguém que sabe, que conhece o jogo, o nome do jogo aqui. Você, não importa que personagem você escolha, você vai morrer no fim. Porque o jogo talvez vocês conheçam, qual é a melhor forma de morte? É morrer, como morrer. Eu adorei isso. Mas fiquei muito mobilizada com aquilo. Quando ele me mostrou, eu achei que as bonequinhas eram parecidas, então eu achei que havia duplos. Então talvez não morresse, alguma que ele escolhesse morria, mas tinha uma outra que ficava escondida em algum lugar. Depois ele me disse que a outra morreu soterrada. Eu achava que ela estava resguardada e feliz. Mas, na verdade, o jogo é esse, você perde de qualquer maneira. A questão é só o modo de morte. Eu achei que esse jogo precisava ser jogado por todos nós o tempo todo. Eu não sei quem fez esse jogo. Ele existe, vocês não pensem que... Eu me senti agora como quando eu era mais nova, que em determinada época o Costa Lima dizia assim, Valêncio Xavier era uma invenção de Flora. Ele não existe, o homem não existe. Mas, não é o caso do Valêncio Xavier, mas enfim, é um jogo interessante. Então, na verdade, de alguma forma, eu fico pensando que essas, não inteiramente, né, quer dizer, os estudos de materialidades comunicacionais entraram, de fato, como campo de estudo da literatura comparada. Que é uma pena, eu acho uma pena, porque permitiriam estudos de formas narrativas muito curiosas, interessantes, assim, tal, sei lá, enfim, acho que ainda acho muito pouco. Eu não sei, pode ser que eu não tenha lido bem, mas eu procurei, olhei, vi, bom, pelo menos esse jogo não é abordado por ninguém, mas eu cheguei a dar uma olhada, assim, tal. Aí, bom, nesse caso também, quer dizer, eu queria comentar, quer dizer, também cabe talvez uma dúvida quanto às análises exclusivamente materiais, baseadas na materialidade de comunicação, mas com potencial de singularização, parará. Aí, nesse caso, quer dizer, eu tinha vontade também de comentar, quer dizer, que nem sempre, né, quer dizer, eu estou pensando em alguns estudos assim, até sobre os campos, sobre o Augusto e tudo, que às vezes são muito interessantes com análises de tipografia, de alguns elementos assim, e que também acabam se tornando estudos muito específicos, que parecem assim trabalho final da ESD, sei lá, que não tem nada além daquilo também. Quer dizer, então, acabam sendo também, às vezes, estudos completamente isolados, né, presos a um único campo, que eu acho também uma pena. Nesse sentido, eu até trouxe umas imagens, mas eu não vou mostrar por enquanto, não, de duas exposições, né, nesse caso é de estética comparada, não de literatura comparada, que as duas me interessam bastante, me interessaram muito quando eu vi e tudo. Uma delas, em particular, que é uma exposição de 2013, sobre a Emily Dickinson e o Robert Walser, não sei se vocês conhecem, é uma exposição chamada Pencil Sketches, feita pela Claire Gilman no Drawing Center em Nova York. E aí eu queria fazer um comentário sobre isso, quer dizer, a exposição... Ela, por um lado, ela seria, né, a princípio, eu acho extraordinária do ponto de vista da escolha dos dois escritores, dos seus métodos de escrita peculiares, dos processos de miniaturização empregados pelos dois e também de materiais variados, né, quer dizer, no caso da Emily Dickinson, principalmente são os poemas feitos nos envelopes de carta, né? Quer dizer, aproveitando aquele papel, usando os formatos e tal. Existem pilhas de reproduções, tem um livrinho pequenininho que se fez também contemporâneo, né? Dessa exposição um pouquinho maior, e depois fizeram um outro livro bacana envolvendo todos os exemplos desses poemas cartas, né, que são usando papel de carta e envelope, né, os poemas envelope. E por outro lado, quer dizer, também, quer dizer, do ponto de vista do Walser, quer dizer, tinha a ver com um período que tinha acabado de sair aquela edição Microscript, que era bacana, né, foi uma edição boa, bacana e tudo, e que tinha algumas coisas né, erradas, agora
última biografia que saiu dele, né, mostra uma coisa, né, enfim, não sei se interessa, mas enfim, a mim interessa um pouco, vou falando louca, já vou voltar para o joguinho da morte, escolher a minha rápida. Mas que é no fundo, uma coisa que se pensava que era um método de escrita só dos últimos anos, já ele, enfim, internado, né, e tal, mas não, parece que ele já tinha, né, alguns desses microgramas, desses microescritos, ele já praticava isso muito antes, assim, e tudo. Aí tem uma coisa, eu vou voltar para a exposição de novo, e que, no fundo, ela envolve um conjunto de análises também, quer dizer, por duas pessoas, quer dizer, pela Claire Gilman e por uma pessoa que faz um texto mais ensaístico, que me incomoda muito. Quer dizer, primeiro que é o seguinte, quer dizer, tem um lado interessantíssimo na exposição, de tomar como esboços, né, quer dizer, essas escritas que operam com um grau de desenho da página, né, de acumulação, etc. e tal. Mas, quer dizer, quando se vai analisar, né, quer dizer, a análise acaba indo, né, quer dizer, numa direção psicológica, intensamente, são figuras intensamente privadas, os dois marcados pela reclusão, etc. e tal. Na verdade, quer dizer, os dois métodos, se complexos se pautados pela microescrita, né, quer dizer, pelo aproveitamento do papel de uma maneira insólita, né, muito bela, né, em outros ensaios tem uma análise linda de um pedaço de poema em que a palavra firmamento é quebrada pela Emily Dickinson, propositadamente, numa das dobras, é bacana beça, enfim, mas que, ao mesmo tempo, aquilo que parece, o que se sublinha, né, quer dizer, é um análogo psicológico semelhante. E, na verdade, são processos de escrita muito distintos, né? No caso da Emily Dickinson, pautados pela pausa, pelo corte, pela página não cheia, né? Pelo pedacinho de papel cheio de vazios e tal, ao contrário, né, do Walser, que aproveita todo o papel, né? Quer dizer, com uma escrita mínima, né? Que é praticamente ilegível, inclusive porque ele usava uma grafia, né, de alemão antigo, tão mais difícil ainda de ler, né, quando contam, né, a transcrição, o processo de transcrição é dificílimo, né, com várias pessoas com lentes enormes, enfim. Enfim, isso não importa, mas, de todo modo, o que me impressiona, quer dizer, é que a convocação da semelhança ocorre, mas ela não é acompanhada, né, quer dizer, de um processo de diferenciação naquilo que poderia parecer semelhante, né? Então, é um exercício de estética comparada, que nesse caso, envolvendo dois escritores, que me parece se encaminhar para uma espécie de lugar comum, para uma coisa assim, então eu pautei essa exposição, está ótimo, dois escritores que trabalham com o microscópico e pronto, e são reclusos, esquisitos e tal. Então, enfim, é belo, o catálogo é um barato, mas eu acho um processo de análise de materialidade mesmo da escrita muito fraco. E a outra, que é uma exposição muito famosa, que todo mundo talvez tenha visto, que chama Tangled Alphabets, que é sobre da Mira Schendel e do Leon Ferrari, que foi organizada pelo Pérez Lamas, que enfim, é uma exposição bacana, eu gostei de ver também, quando eu vi no MoMA, achei bem bonita e tudo, mas que eu vou dizer mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, eu acho que ela é uma exposição também que parte talvez de um equívoco. Os dois são contemporâneos geracionais, os dois trabalham também com grafemas, etc., mas, na verdade, quer dizer, a graça da exposição seria sublinhar, na verdade, o quanto ele se opõe, o quanto é diversa a utilização desses grafemas pictóricos, né? Então, nesse caso, quer dizer, a convocação
para dois trabalhos desse porte, né, quer dizer, que, enfim, são os ensaios sob forma de exposição, mas muito esquisitos. Então, seguindo, né, quer dizer, eu fui enumerando um pouco certas dominâncias no campo da literatura comparada, quer dizer, aqui estou no ponto 6, quer dizer, passando das materialidades né, da escrita para um campo que ficou mais forte, que é o das oralidades, quer dizer, vem ficando mais forte, e que, ao mesmo tempo, quer dizer, eu também acho que ainda muito acanhado, lendo os títulos de trabalhos e tudo, porque eu imagino que esse campo pudesse ter um grau de experimentação alta, né, quer dizer, discussões também fortes, por exemplo, até com processos também de escrita ligados ao uso das partituras, a transformação dos meios de escrita, né, de notação, mesmo na música já há algum tempo, né, quer dizer, são processos de escrita mesmo distintos, assim e tal. Aí, bom, pensando no campo, pensando mesmo, né, quer dizer, no que a gente viveria hoje, né, quer dizer, eu voltaria para a primeira observação, que eu acho que o 7º ponto, quer dizer, seria como pensar a troca de lugar, né, quer dizer, quando o exercício comparativo passou para a produção artística e literária e, de alguma forma, de uma maneira talvez mais interessante do que a leitura crítica comparativa consegue dar conta, pensando realmente em relação, até, sobretudo, aos mais contemporâneos, né? Então, nesse caso. Aí, voltando ao início, né, quer dizer, ao tema mesmo que eu tinha dado, quer dizer, se a gente tivesse que pensar, né, quer dizer, como se estruturaria um campo, né, o campo da literatura comparada, né, de algum modo, quer dizer, a gente teve uma estruturação que, no fundo, tem como eixo, né, quer dizer, jogos analógicos de vários tipos, né, quer dizer, assim, a gente passou por vários, desde o estudo do topos, né, quer dizer, enfim, no caso do Cursos, e que no caso brasileiro tem, no fundo, um trabalho extraordinário, né, do Sérgio Buarque de Holanda, pensando no período colonial. Eu acho que é um dos maiores estudiosos, né, quer dizer, um leitor extraordinário do Cursos, e também, quer dizer, alguém que consegue operar com o encontro, né, de figuras tópicas que não são idênticas, que, na verdade, refiguram, né, outra tópica no campo brasileiro, né, quer dizer, que eu acho, assim, de fato, extraordinário, exemplar, né, quer dizer, eu acho que a gente não tem também, talvez, uma leitura da mesma qualidade, né, quer dizer, pensando em outros períodos brasileiros além do colonial, quer dizer, o Silviano está aí, mas, quer dizer, na verdade, quer dizer, o próprio estudo do Silviano sobre a semente é um estudo espetacular, né, quer dizer, também, quer dizer, tá nesse campo do estudo do topos e tal, mas que, na verdade, também uma tópica que se apresenta como variação. Eu acho que também o Sérgio Buarque tem essa leitura muito, muito boa, né, nesse sentido. No caso do aspecto analógico em geral, quer dizer, eu não vou avançar muito, eu sei que já está tarde, eu olhei aqui no computador, então não vou tomar muito tempo também. Que eu, na verdade, quer dizer, o que eu pensei em comentar um pouco, quer dizer, que é interessante que a gente pensar em estruturas de pensamento que se apoiam, né, quer dizer, em processos analógicos, quando, de alguma forma, quer dizer, o próprio processo analógico, no momento em que se constitui a literatura comparada, já tinha, de algum modo, quer dizer, entrado em crise, né? Quer dizer, então, a própria operação analógica, ela é um problema, né? Quer dizer, e aí, nesse sentido, quer dizer, eu andaria para trás no tempo bastante, para dois textos que eu acho que são muito bons, os dois do Stirling, um deles, História como Exemplo, né, sobre Montaigne, e um segundo texto, né, quer dizer, em que ele, eu acho um texto extraordinário, de fato, respondendo a alguém que critica a leitura dele do Montaigne como alguém que bota o exemplo em crise, né, quer dizer, que opera com o exemplo, mas o exemplo é colocado numa situação crítica, né, pelo Montaigne, que chama Três Momentos na Crise da Exemplaridade, Boccaccio, Petrarca, Montaigne e Cervantes. É muito bom, quer dizer, o texto, não sei quanto, imagino que todo mundo lê ou não também, mas eu acho um texto extraordinário,
por vários motivos, quer dizer, porque, na verdade, ele mostra, quer dizer, a crise da exemplaridade nesses exemplos, mas sempre, quer dizer, sem que ela se extinga completamente. Então, se mantendo uma espécie de território do analógico e do exemplar, né? Quer dizer, que no caso, quer dizer, o exemplo moral como padrão moral ou imoral, né? Quer dizer, pensando também no caso do Boccaccio, e ao mesmo tempo, quer dizer, como se abandona, né? Quer dizer, uma espécie de panorama, né? Quer dizer, de definição, no fundo, da condição humana como alguma coisa, como um solo continuado, né, um solo contínuo, né, quer dizer, como é muito bonita a análise da ruptura no Decameron, na verdade, e aí é um estudo de variante, né, quer dizer, cada trecho, cada caso, sendo uma variante autônoma que, de alguma forma, destrói a possibilidade de se tomar o exemplar, o análogo, como sempre o mesmo, né? Quer dizer, então, que é muito bonita também e tal. No caso do Montaigne, ele volta à mesma questão, quer dizer, que é, de alguma forma, quer dizer, você operar de novo, multiplicar a tal modo, né, quer dizer, a quantidade de exemplificação, que a exemplaridade, quer dizer, acaba entrando, de alguma forma, em colapso, mas se mantém no horizonte como possibilidade. Então, quer dizer, de alguma forma, que eu também queria chamar a atenção para o fato de que, talvez um elemento constitutivo básico, né, do próprio discurso comparatista, ele já entra morto de alguma forma, né, quer dizer, semi-morto, agonizando. Né, quer dizer, um segundo ponto, quer dizer, seria, eu não vou também entrar muito por aí, quer dizer, que seria um momento que se constitui, né, mas a leitura da correspondência como uma relação, aí, sobretudo, né, quer dizer, entre as artes, entre sentidos, né, quer dizer, e aí tendo como base o Baudelaire, quer dizer, e aí como que, de alguma forma, quer dizer, até, sei lá, o livro do Surriot, né, quer dizer, que usa mesmo o título, os estudos do Mário Praz, né, quer dizer, quanto tempo demora para se utilizar a correspondência como um eixo, né, quer dizer, da semelhança que não é da ordem simplesmente do analógico, né? E aí, quer dizer, pulando um pouco, quer dizer, e aí pensando na comparabilidade, quer dizer, eu mesma fui pensando comparabilidades possíveis em momentos em que essa comparabilidade se torna necessitando de redefinição, e aí eu, de alguma forma, vou indicar o texto, quer dizer, é um texto do Peter Osborne, de 2002, que eu acho que é muito bom. Ele volta a esse texto num livro que ele publicou no ano passado, sobre a crise como forma. Se a pessoa vê que ele volta, né, quer dizer, não é uma coisa difícil de perceber, o texto já começa, né, quer dizer, declarando uma crise do campo comparativo de modo geral, e ele se pergunta, né, se a crise é uma crise que poderia ser resolvida com a mudança de modelos particulares de comparação. Nesse caso, quer dizer, a gente poderia pensar também em várias transformações dos eixos de comparabilidade que orientam os estudos comparativos. Então, vai mudando, mas, ao mesmo tempo, ele se pergunta, né, também, quer dizer, se não seria uma crise teórica mais fundamental que poria em dúvida a possibilidade mesma da comparação enquanto tal. Né, quer dizer, isso ainda no começo dos anos 2000, mas aí eu vou pulando para uma coisa bem do final. O texto na verdade, muito bom, e uma das coisas que eu mais gosto do texto é que ele, a partir de determinado momento, né, quer dizer, como ele chega a sugerir, uma crise mais estrutural da própria comparabilidade, ele sugere várias possibilidades de eixos de construção de comparabilidade, e vai mostrando como eles foram estruturais em alguns momentos e vão deixando de ser, né? Identidade e diferença, acordo, oposição, dentro, fora, matéria e forma. Enfim, aí ele vai desmontando cada uma delas, e aí ele acaba apontando, né, quer dizer, primeiro para a necessidade, para qualquer definição, né, quer dizer, de comparabilidade, que teria que levar em consideração, quer dizer, as condições temporais das comparações objetivas, de que modo atuam tempo, espaço, construção cultural, etc. e tal. Mas aí, na verdade, quer dizer, o que ele vai apontar
seriam para situações de incomparabilidade. E aí é um pouco bonito, quer dizer, que primeiro ele acaba dizendo que as situações de incomparabilidade, de falta de critério de comparabilidade, acabam sendo algumas que respondem, né, quer dizer, a essas crises mais violentas. Uma delas, ele acaba apontando, o conceito de raça não foi um candidato intelectual plausível para a análise da diversidade humana por muitos anos. Sua história oferece, no entanto, uma pista para a construção de conceitos comparativos como resposta a alguma coisa que a gente não consegue descobrir qual é. Né? Quer dizer, ele fala que foi preciso ter à mão o conceito de raça para se responder ao encontro colonial entre povos, que produziu uma incomparabilidade, que produziu a percepção de uma falta de possibilidade de aproximação por semelhança e que, de alguma forma, o conceito de raça permitiria o retorno a esses encontros coloniais com uma resposta mais viva, né, mais inteligente. Então, o que ele comenta, quer dizer, que esses momentos em que parece que as comparações objetivas se tornam particularmente problemáticas, seriam momentos epistemologicamente privilegiados, porque seriam os momentos que motivariam novas construções conceituais que poderiam restaurar possibilidades de comparabilidade ou, de alguma forma, apontar para incomparabilidades a partir das quais as estruturas de pensamento não analógico funcionariam, né? Então, de algum modo, quer dizer, o que ele sugere, né, quer dizer, que seria, ele acaba apontando, né, quer dizer, para a própria incomparabilidade, né? E ele tem uma definição, define incomparabilidade como termo relativo designando o grau de não identidade no âmbito do campo em consideração que marca o limite de inteligibilidade de uma comparação particular. Então, seria pensar, quer dizer, em que ponto, né, quer dizer, a incomparabilidade nos move para construir um outro momento, uma outra possibilidade de operar com modelos comparativos, né? Aí, bom, ele na verdade sugere, né, quer dizer, que se foque exatamente nas situações de incomparabilidade. Eu mesma ia sugerir, ia mostrar umas coisas para vocês, mas ao longo desses últimos dias, eu pensei numa coisa, quer dizer, voltando ao que eu disse no começo, quer dizer, de como tem sido fundamentais as operações comparativas proporcionadas pelos próprios artistas, ou escritores e tal, e também, quer dizer, quando você sugere, quando em algum ponto, né, quer dizer, se torna impossível você não romper uma estrutura de comparabilidade tal como ela estava construída. E aí eu vou dar dois exemplos, um deles só que eu vou mostrar, porque só para encerrar, que um deles seria a própria Anne Carson, quando ela retoma o quad, né, os dois, o quad 1 e o 2 do Beckett no The Creation, e transforma num conjunto de observações sobre o quad, e é muito bom, é um barato. Ela faz um outro quad, que é uma outra coisa. Enfim, eu nem sei se, acho que não traduziram para português não, mas acho que para o espanhol sim e tal, mas enfim, mas tem aí, todo mundo pode achar. E eu trouxe um último exemplo, tirado do Zé Celso, aí vou falar só um pouquinho, quer dizer, que é a cena final, quem viu, né, quer dizer, do Esperando Godot, que ele montou no ano passado, em que ele altera o Esperando Godot. Vocês viram algumas entrevistas que saíram agora esses dias. Ele comenta essa alteração, e na entrevista sobre o filme Esperando Godot, ainda baseado na montagem mais feita anteriormente, ele voltaria, né, quer dizer, a esse tema. E aí, eu acho interessante que ele montou o Esperando Godot. Sempre, né, o Zé Celso costuma usar os textos integralmente, só corta, né, às vezes uma coisa ou outra, mas ele já tinha montado uma vez, mantendo o final, né, quer dizer, mantendo a espera, o drama de espera até o fim.
E aí eu acho curioso, quer dizer, que nessa montagem ele começou a romper já quando ele foi filmar a montagem anterior, que era uma montagem que era com o Selton Mello e o Marcelo Drummond. Era bem pior que essa montagem de agora. Teve no Rio, né? Foi montado lá no Rio, acho que no CCBB. E a atual, que foi montada em São Paulo. Essa montagem atual, eu acho que tem um dado interessante, quer dizer, ele montou, né, antes dos resultados das eleições, e as declarações que ele deu nas entrevistas, e mesmo na entrevista na época do lançamento do filme, da peça, ele fala que ele não era messiânico, né, o que fica óbvio também na maneira como ele retoma os sertões, e que ele achava que havia uma coisa messiânica no Esperando Godot, intolerável. Mas intolerável, sobretudo, eu acho, em relação à situação brasileira. Quer dizer, enfim, pensando na Valnice, não só o dia que virá, né, que nos acompanha como um fantasma, e o dia que virá, que nos acompanhava também nas eleições de 22. Né, quer dizer, também como se o Lula pudesse trazer, né, quer dizer, toda a luz de todos os túneis, né, quer dizer, uma coisa que, inclusive, é muito visível agora, né, quer dizer, uma paralisia do ponto de vista de manifestações sociais, de reivindicações, de tudo, todo mundo parado, achando que chegou, que o Godot chegou, né, isso por um lado. E por outro lado também, quer dizer, em termos de uma certa, de uma insatisfação completa, né, quer dizer, com a repetição, né, quer dizer, da situação de espera, em que ele acaba alterando, né, quer dizer, de fato, e coloca um Zé Pelintra no lugar do menino mensageiro, e é muito bonito o final. Aí eu deixei o final, porque nesse caso também é uma exposição, né, quer dizer, em que ele, de alguma forma, mexe, né, quer dizer, também com os referentes culturais que ele está usando, que ele não mexeu da outra vez que ele fez, então ele coloca o Zé Pelintra entrando, e dizendo que o Godot morreu e tal, e acabou o Godot, e ao mesmo tempo realmente é muito bonito de ver, porque ao mesmo tempo, depois que o Godot morreu, também, quer dizer, as pessoas começam, essa árvore era muito boa para eu me enforcar aqui e tal, quer dizer, ele mantém o texto fica, né, quer dizer, também não é que vire uma alegria, né, quer dizer, aquilo não é alegre de qualquer modo, final. Então é só isso, eu queria mostrar só o finzinho. São uns pouquinhos minutos do fim. Eu cortei ontem à noite, fiquei alegre de poder editar. E o parto é difícil. No fundo da cova, dormindo, o coveiro aplica o fórceps. Temos tempo para envelhecer. O ar está cheio dos nossos gritos, mas a rotina é uma poderosa surdina. Para mim também o outro deve estar olhando, falando para si. Ele dorme. Ele não sabe que dorme. Eu não posso mais continuar. O que foi que eu disse? Sir! Retomamos! Sr. Roberto! Sou eu! Não está me reconhecendo? Não, sir. Não foi você que esteve aqui ontem? Não, sir. É a sua primeira vez? Yes, sir. Trouxe um recado do seu Godot? Não, sir. Ele não virá essa noite? Não, sir. Mas virá amanhã. Com certeza. Não, sir. O seu Godot? O seu Godot, o que ele faz? Ele não faz mais nada. Ele pegou um Exu no terreiro de Dona Iá e raspou a cabeça. Raspou? O seu Godot, ele tem barba? Não, sir. He used it to have. Raspou. Raspou. Mas
Era preta? Era ruiva? Acredito que era branca, senhor. Branca? Deus me livre. Diz pra ele. Diz pra ele que você viu a gente. Diz pra ele que você viu a gente. Você viu? Não viu? Não vou dizer mais nada. Ele está de resguardo na camarinha e vai sair de lá com outra entidade. Sam Godot morreu! Finalmente. O que você tem? Nada. Tô indo. Eu também. Eu dormi muito tempo. Nós dormimos muito tempo. Para onde a gente vai? Para bem longe daqui. Ele não veio? Não. Agora é tarde. Sim, agora é noite. E se a gente abandonasse ele? Ele nos abandonou, morreu. Tá tudo morto. Menos a árvore. E o que é? Uma Cisalpina. E se a gente se enforcasse? Com quê? Ah, a gente não trouxe pedaço de corda, né? Não dá. Vambora. Ah, a gente pode usar meu cinto. Pode usar meu cinto. É curto demais. Você puxa a minha perna. E quem vai puxar a minha? É, não dá, né? Também a gente pode tentar se deixar feliz. Então vamos. Vai. Vai me deixar muito feliz. Isso. Vamos. Puxa aí, vamos ver a força dele. Vai lá atrás. Oh, que pernoca. Puxa, vai se... Que merda. Então, vambora. Vamos. Com ele e um pouco vendo, quer dizer, como que o José Celso retoma aí tanto a estrutura medieval, né, quer dizer, de apresentação, quanto elementos de cultura afro-brasileira, como Zé Pilintra, enfim, de alguma forma ele não consegue, nesse caso ele resolve quebrar a estrutura do Godot e tal. Então, enfim, pois é isso. Bom, pessoal, eu estou aqui com a tarefa dificílima de dar um fecho a essa belíssima apresentação rica e que nos traz o grande desafio, né? Nós temos talvez que responder as perguntas que ninguém responde. Quem sou, de onde venho e para onde vou,
né? A literatura comparada tem que se autoindagar, essa a proposta da Conferência de Flora, que parte do Derrida já com essa indagação, a demarcação de um campo aberto e o grande desafio, como comparar quando a cena comparativa já se oferece no próprio objeto, nas próprias obras, né? Então, Flora mostrou uma série de traços dessa cena, né? No Teixeira Coelho, a analogia política, a operação com dobra, ela cita a Stella Manhattan, a sucessão de palimpsestos. Então, a cena comparativa não viria da crítica, e isso é o grande desafio. Partimos, então, para as variantes e para os pontos de fuga para as soluções possíveis, né? Esse voltar-se para a imanência, mas que não se revela também sempre rentável. Em seguida, chegamos ao limite, né? Poderemos chegar ao não comparável para, dali, conseguir estabelecer uma nova comparabilidade. Então, saiam todos com essa autoindagação, né? E essa belíssima homenagem ao nosso Zé Celso, com a lembrança que nos trouxe. Então, as perguntas que ninguém responde. Quem sou? De onde venho? Para onde vou? Boa noite a todos. Antes de concluir a sessão, agradeço à professora Flora, à professora Mirella Márcia. Queria também agradecer, registrar a presença dos colegas do Axé Libras, o Emerson e Cíntia, que facilitaram para a gente o acesso. E ao monitor Yuri Pinheiros, que também nos ajudou aqui. Muito obrigado. Boa noite a todos, até amanhã, se Deus quiser.